Olá, galerinha! Hoje do livro Lápis do terceiro ano de português, nós vamos ver a unidade 4 e nós vamos ver a página 68 e 69, História em quadrinhos, a qual nós podemos identificar também como HQ, ou seja, História em quadrinhos, ok? Nesta unidade, nós vamos ler e interpretar história em quadrinhos, identificar alguns recursos da história em quadrinhos, produzir bolões de fala para história em quadrinhos, estudar algumas diferenças entre a língua falada e a língua escrita, estudar a tonicidade das palavras, conhecer algumas regras de acentuação de palavras, estudar o uso do C e do C cedilha e participar de atividades orais. É bem importante que a gente saiba os objetivos, né, desta unidade, né? Reconhecer texto, né, de história em quadrinhos, né? É um gênero textual, história em quadrinhos. Localizar na história em quadrinho os elementos da narrativa. Quais são os elementos? Os personagens, o espaço, o tempo, as ações, né? Então, esses são os elementos. Reconhecer as linguagens presentes dentro de um HQ, né? Imagem, né? São as formas, cores, os balões de fala e de pensamento, as palavras que traduzem os sons, as linguagens próximas da fala, produzir o texto verbal para os balões de fala e de pensamento da narrativa em quadrinhos, observar as características de língua falada na escrita de HQ, né? A junção e redução de palavras, né? Hesitações e pausas que ocorrem, reconhecer as onomatopeias, nós já estudamos onomatopeias, né? Que são as palavras que imitam sons, também observar a tonicidade das palavras, né? Tanto as faladas como as ouvidas, classificá-las em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, acentuar palavras oxítonas e monossílabos tônicos terminados em A, E, I, O, exercitar o uso das letras, né, C e cedilha, né, observando a diferença sonora que existe entre elas, né. Muita gente escreve palavras de forma equivocada, né. Então, tem gente que escreve assim, ó. Cidade. Ou então, você, né? E nós temos que guardar na nossa cabecinha que não existe o se e o se com a cedilha, né? O se e o se, de modo algum, vai ter o cedilha, em momento algum, né? E então vai haver o estudo, né? Para que a gente possa fazer essas observações, tá bem? E aqui nós temos algumas perguntinhas, né? Que vocês deverão responder no caderno, tudo bem? Ou se quiseres, né? Se tiver um espaço no livro do lado, pode ser respondida no livro também, tá? Mas, como não tem, depois do cabeçalho, vocês podem responder isso aqui. Que tipo de histórias você mais gosta de ler? Por
quê? Gente, aqui vocês não precisam colocar que gostam de HQ só porque a unidade fala sobre HQ, tá? Que tipo de histórias você mais gosta? Tá? E, ó, pergunto por quê. Então, não é só colocar, eu gosto de HQ e pronto. Não, precisa explicar o motivo, tá? Se for uma fábula, não tem problema, tá? Se for uma HQ, tá? Se for piada, não tem problema. Aqui, resposta pessoal sua, tudo bem? Você mais de que você gosta mais? Histórias com ou sem imagens? Ou seja, o que você prefere? Vamos supor que os livros que você lê tenham imagens ou não, sejam livros que contenham apenas texto. E também, ó, explique, você tem que dizer o porquê, tá bem? Observe a cena e responda. Que tipo de história pode ser essa? Né? Eu posso ver que a história, ó, ela está em quadrados. Então, eu já consigo perceber que gênero, certo? É essa história. Tudo bem? Mas, se tratando de que tema? Aqui, né? Eu consigo ver que tem, né, uma mulher com uma capa. Isso aqui parece um monstro. Não sei se é um monstro meleca, se é um monstro de barro, monstro de areia, né? Aí depende da sua criatividade, a sua imaginação, né? Aqui a mulher tá com uma outra expressão, né? Uma expressão de que esteja assim mais brava, né? Não é verdade? E que ela estaria apta a enfrentar, né? Alguma situação, né? E então, do que se trataria a história, né? Então, observe a cena e responda: que tipo de história pode ser essa? Então, eu posso falar, é uma história do gênero tal, né? E se trata de uma história do quê? E falar do que eu acho que é a história, tá bem? Então, vocês fazem no caderno, tá? Mandam uma foto para Pro depois, tá? E a historinha de hoje é esta. A atividade de hoje é esta, tá bom? Um beijo forte no seu coração. Até mais, então. Tchau!